E terminou o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Em Santa Catarina, o número de documentos enviados superou a expectativa da Receita Federal. Mas muitos contribuintes ainda perderam a data limite e agora precisam regularizar a situação. Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Tá na Dúvida. E quem vai contar para a gente o que esses contribuintes devem fazer para acertar as contas aí com a Receita Federal é a Carolina, que volta a conversar ao vivo com a gente. Oi, Carol, conta aí para os contribuintes que perderam o prazo o que fazer agora. Karina, olha só, quem vai explicar para a gente é o delegado, o Eduardo, que está aqui do meu lado, que ele vai dizer o que essas pessoas podem fazer. Mas tem solução sim. Quem perdeu o prazo para a declaração do imposto de renda, tem solução, tem uma multa para pagar, mas vai ter solução, não é mesmo, doutor? Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Com certeza, a solução está simples, porque o cidadão que perdeu o prazo estava obrigado a declarar, ele pode entrar no programa da Receita Federal, baixar a pré-preenchida, que já vem com aqueles dados para ele começar a declaração. A maioria dos casos, ele vai simplesmente alterar, retificar ou ratificar aqueles dados ali. Então, ela já vem favorecendo o preenchimento. E para ele ficar livre da multa, que a multa mínima pela não entrega é R$ 165,74. Ele é calculado a 1% do imposto devido e o valor máximo 20% desse imposto devido. Esse 1% é a cada mês de atraso. Então, no caso, nós estamos no primeiro mês, a multa máxima seria 1% no momento. E quem não declarou imposto de renda, o que acontece com essas pessoas? O CPF fica bloqueado por um tempo? Exatamente. Quando ele não declara, o CPF dele fica pendente de regularização, fica esperando ele realizar aquela declaração. Só que ele não consegue realizar transações, o cadastro dele fica impedido de algumas atividades da vida comum. Por isso que sugere-se que ele proceda à declaração imediatamente. E quem não enviar o documento, o que acontece com essa pessoa? Quem não enviar vai ficar com problema no CPF. Então, a sugestão que a gente dá é que ele entre sempre no site da Receita Federal, que é o gov.br/Receita Federal, baixe a pré-preenchida e proceda à entrega da declaração. O senhor estava me explicando antes da gente entrar ao vivo que essa multa ela vai aumentando conforme os meses vão passando, é isso? Exatamente. Ela começa hoje com o valor mínimo de R$ 165,74, sempre para quem está obrigado a declarar, que é aquele valor acima de R$ 35.584 tributável. E ela começa com 1% do imposto devido, não é do imposto a pagar, e a cada mês, 1%, ela pode chegar ao máximo de 20% desse imposto devido. Doutora, e fala para a gente quais são os documentos que o pessoal tem que deixar preparado já para conseguir fazer essa declaração, assim, os documentos básicos. Via de regra, toda a informação já vem na declaração pré-preenchida. A pré-preenchida ele consegue direto no site da Receita Federal quando ele começa a declaração. E essa declaração, mesmo direto online ou ela offline no aplicativo, consegue importar essas informações. E aí, com base nos outros documentos que ele já possui, que é o informativo de rendimentos, as despesas de saúde, educação, tudo, ele vai conferindo e ele pode confirmar ali ou incluir ou retificar as informações. Doutor, e qual é a principal orientação para quem está nessa situação? A orientação é que ele, o mais rápido possível, que ele proceda a essa entrega, justamente para ele não ter problema na vida comum dele, porque um CPF pendente de regularização atrapalha não só a parte cadastral, mas também as transações que ele efetua. Tá certo, muito obrigada pela tua participação com a gente no SC no Ar. Karina, então tá aí as informações, mais de 2 milhões de pessoas já fizeram essa declaração, mas muita gente deixou aí e não fez. Mas tem solução sim. Então, se você está com o CPF bloqueado por agora, você ainda tem um prazo para conseguir fazer isso. Lembrando que essa multa ela vai ficando mais cara assim que vai passando os meses que você vai deixando, né? E você vai ficando com o CPF bloqueado sem poder fazer algumas coisas, como tirar passaporte, por exemplo, você precisa do CPF, entre outras coisas que você vai fazer ao longo da sua vida, né? Ao longo do ano. Volto contigo aí no estúdio.